Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos. Eu sou o Dan e esse vai ser o pré-jogo da nossa estreia contra o Grêmio, lá em Caxias, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que acabou sendo derrotado, né, por 1-0, gol do João Pedro, né, que a gente vai falar mais um pouquinho. Mas, como está no título, né, eu acho que foi o grande ponto positivo ontem foi a mudança de postura, né? O Santos mudou totalmente a postura do que vinha sendo no Campeonato Paulista, na própria Sul-Americana e na Copa do Brasil também, né? O Santos que a gente viu ontem foi mais parecido com o primeiro tempo do jogo contra o Botafogo do que contra o segundo, que no segundo tempo, aliás, foi aquele velho Santos, né, do Paulista e da Sul-Americana. Nesse primeiro jogo a gente viu uma mudança total de postura e isso eu acho que é o ponto positivo. Mas a gente vai por partes, vamos começar, né, destrinchando aí o começo do jogo. Primeiro tempo, foi um primeiro tempo ok, equilibrado, não achei que o Grêmio teve tanta vantagem assim, né, achei que as ações estavam bem equiparadas, né, bem igualadas, assim, não senti um Grêmio muito dominante, né, eu acho que foi talvez o principal fator que ajudou a gente a dominar uma outra parte do jogo, né, foi não sentir o Grêmio tão desafiador assim, né, tão propositivo, tão sufocante, né? Como seria, imagina, se fosse na arena? Eu acho que tanto os desfalques quanto a ausência do seu estádio, acho que isso influenciou a deixar o jogo um pouco mais equilibrado, né? E ajudou o Santos a ter uma outra postura, né? O gol do Grêmio. Vamos falar sobre o gol do Grêmio, né? O gol do Grêmio / Natan. Cara, o Natan, ele é um lateral fraco. Eu não gosto do Natan, eu acho que não sou o único, né? O Natan, ele é um lateral que deixa muito espaço e isso foi, assim, o cruzamento do Diogo Barbosa, né? Do espaço que ele teve para fazer isso, ele literalmente levou a bola até a linha de fundo. E o Natan nem sequer passou perto não tá nem a 2 metros, eu acho, nem a 3 de marcar, assim. Deixou, sei lá, 10 metros de distância do Natan pro Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa teve toda a calma para fazer o cruzamento, né? Teve gente que achou que a falha foi do João Paulo. Eu não achei, eu achei que o Natan ele erra em deixar, né, o Diogo Barbosa ir lá, ele nem sequer dá o trabalho de correr atrás depois, né? Ele simplesmente deixou, não estava perto de dar o combate. E aí o João Pedro acertou o lateral direito, acertou um chutaço de pé esquerdo, né? Foi muito feliz no chute. Na minha opinião, o João Paulo não teve culpa. Eu acho que se tem um culpado nesse gol aí foi o Natan. Mas também tem o mérito do lateral deles, né? De acertar um bom chute, né? No canto, né? Do João Paulo. Mas acho que culpar o João Paulo apenas por esse lance, acho um erro, né? Porque, ok, dava para relevar, não tem ninguém marcando o João Pedro, porque estava muito longe, ok. Ele foi feliz no chute, ok, também, mas eu acho que deixar o Diogo Barbosa cruzar foi realmente um erro crasso do Natan, que é padrão, né? A gente já está acostumado, não só ele, né? Todos os nossos laterais direitos, parece que tem uma maldição nessa lateral direita que não deixa ninguém fazer um bom jogo, é impressionante. Como sempre, sempre alguém tem uma dificuldade, né, nessa lateral, é incrível, não dá para entender o porquê, né, disso. E aí a gente passa para o nosso outro ponto, que foi a entrada do Soteldo. Quando o Lucas Barbosa machuca, o Soteldo entra, eu pensei que ainda bem, com todo respeito ao Lucas Barbosa, claro, não torcendo para a lesão dele, mas eu falei, puxa, pelo menos vai entrar o Soteldo, né, isso já é uma ajuda. Só que não queria que o Lucas Barbosa se machucasse, né. E aí eu pensei, né, bom, com a entrada do Soteldo a gente vai ganhar um poder de fogo maior, mas talvez menos recomposição, que nem era o foco nesse momento do jogo, né? Eu acho que dava para o Santos ter usado mais, até ter feito essa substituição antes, ou nem entrado com o Lucas Barbosa, na verdade, né? Tanto que a entrada do Soteldo melhorou muito o Santos, né? O Soteldo engoliu o jogo, né? Comeu a bola, assim, foi o dono do ataque do Santos, né? Um grande oásis de ideias ali, as jogadas passavam pelo pé do Soteldo. O Soteldo era o grande responsável, né? E isso influenciou bastante no domínio do Santos, né? Porque
as jogadas passavam por ele, então o domínio do Santos foi muito por causa do Soteldo, coisa que se a gente tivesse o Lucas Barbosa em campo não aconteceria, talvez a gente se defendesse um pouquinho melhor, não tivesse tomado alguns chutes que a gente tomou no segundo tempo, né, não tivesse tomado esses chutes que não foram perigosos, né, mas não chegou a ser gol, e também a gente não teria poder de ataque, né, seria aquele jogo treino de ataque contra a defesa do Grêmio, provavelmente. Então apesar do mal do Lucas Barbosa, né, que a gente deseja desde já muita recuperação para ele, uma recuperação ideal, a entrada do Soteldo foi vantajosa para o Santos, né, melhorou muito o Santos, né, no segundo tempo, né, no finalzinho do primeiro, no segundo tempo por completo, né, deixou o Santos muito mais à vontade, né, esse domínio no segundo tempo essa mudança de postura que teve, eu acho que muito se deve ao Soteldo em campo. E aí depois o próprio Soteldo é expulso de um jeito, assim, bizarro, né? Tipo, ele reclama com o quarto árbitro, a bola estava no meio de campo, era a substituição do Grêmio, ele fala alguma coisa pro quarto árbitro e toma o cartão amarelo. Aí depois uma falta na lateral, ele, desnecessário, vai lá e empurra o jogador do Grêmio. A expulsão foi merecida, né? Foi merecida, querendo ou não. Mas bizarro esse lance, né? O Soteldo estava muito bem no jogo, era o melhor jogador do Santos, foi o melhor jogador do Santos na partida até, na verdade, e fez essa besteira, né? Eu não entendi porque o cartão da lateral, né, da falta, a gente até releva, né? Ele quis matar o contra-ataque e tal. Mas o cartão da reclamação, por quê? Não tinha motivo nenhum para reclamar na jogada. Tinha um cartão totalmente desnecessário. Eu não sei o que ele falou, né? Parece que o árbitro até relatou na súmula o que ele havia dito, mas desnecessário, não precisava ter feito isso. Foi muito infantil do Soteldo, né? Que estava bem no jogo, estava ajudando muito o Santos no jogo. E as ações partiam dele, os dribles, as jogadas mais elaboradas partiam dele. E aí, obviamente, a ausência dele foi sentida, né? Já é desfalque o próximo jogo contra o Atlético, que é muito importante. Provavelmente vai ser julgado, né? Agora que o árbitro relata na súmula, vai ser julgado, então talvez pegue mais jogos de gancho ainda. Complicado, né? O Soteldo, que é a grande esperança aí desse ataque, um grande oásis de ideia aí, né? De onde vem as melhores jogadas. E de repente a gente não pôde mais contar com ele depois de um longo período, né? Ele conseguiu voltou bem, e de novo a gente vai ficar sem ele, né? O que não muda em nada o planejamento, tem que comprar, tem que manter, ótimo, ok, show. Mas não deixa de ter sido infantil, né? Foi bem infantil, na verdade. E aí o Grêmio acabou que o Grêmio teve as chances mais perigosas no segundo tempo, né? A gente fala de um domínio do Santos, mas o Grêmio teve as ações mais perigosas, né? Obrigou o João Paulo a fazer mais defesas do que o Adriel fez defesas do Santos, né? As jogadas foram mais perigosas do Grêmio, mas eu gostei muito do nosso domínio, né? A gente atuou muito no campo de ataque do Grêmio, eu achei isso excelente. E eu confesso que fiquei bem surpreso com essa atuação, né? Essa dominância que o Santos teve no campo do Grêmio, achei sensacional, muito bom mesmo. Uma pena que o resultado não foi favorável, né? A gente perdeu, mas eu acho que não merecia perder, não. Acho que pelo menos um empate aí acho que estava de bom tamanho. Talvez as chances do Santos não foram tão perigosas, é verdade, mas eu acho que pela dominância, né? Por envolver o Grêmio ainda no campo de defesa, deixar o Grêmio só explorando o contra-ataque, que a gente pensou que seria ao contrário, né? O Santos explorando o contra-ataque, não, o Grêmio explorou o contra-ataque, o Santos dominou no seu campo ofensivo, né? Então eu gostei, foi uma dominância muito boa, uma atuação boa, né, do Santos. Eu acho que o principal, né, que é como está no título do vídeo, como eu já havia citado no começo, é a mudança de postura, né? A mudança de postura para mim acho que foi fundamental. Foi o grande alento desse jogo de ontem, né? Porque a gente viu que não merecia perder. Mas, além de não merecer perder, foi uma atuação boa, né? Então, a gente fica com esperança para que os próximos jogos sejam nessa pegada, né? E aí, por falar nessa pegada, a gente fica pensativo se vai dar para manter essa pegada, né? Porque jogo de Sul-Americana, jogo de Copa do Brasil, brasileiro, você manter essa pegada num elenco que já não é tão forte assim, que tem algumas saídas, né? A gente vai falar da saída do Carabarral em outro vídeo. Já tem a saída do Carabarral, então você vai perdendo algumas peças, né? E manter essa pegada vai ser difícil. Essa pegada de ânimo, né? De
de afinco, mas sem dúvida que se fosse para escolher ter essa pegada que teve do jogo contra o Grêmio, eu escolheria que tivesse no Brasileiro mesmo, porque nas outras competições, ok, são importantes, claro que eu quero ganhar todas, mas o Brasileirão tem rebaixamento, né? As outras não. Então seria o ideal manter esse foco, se for para ter esse gás, que seja realmente no Campeonato Brasileiro, né? Não seja em uma das Copas, e aí a gente acaba levando até onde der, né? Inclusive quinta-feira já tem jogo da Sul-Americana contra o Audax Italiano, vai ter vídeo do um olho no peixe e outro no, que no caso vai ser o Audax Italiano, vai ter vídeo, a gente vai fazer uma análise sobre, mas o importante é que o alento que a gente teve nesse jogo foi a mudança de postura. A mudança de postura foi fundamental. Acho que isso era, eu acho que dentre opções de reforços, de mudança de comissão técnica, de mudança de postura da direção, eu acho que o principal era a mudança de postura dos jogadores, né? Se você pegar o jogo contra o Ituano, por exemplo, que foi 3-0, comparar com esse jogo, a questão de postura foi muito diferente, né? Assim, parece que realmente foi um tapa na cara dos jogadores aquele jogo. E desde então, pelo menos a postura mudou. A tática ainda não estava vindo, não veio contra o Blooming, a tática não veio contra o Botafogo, mas a tática, né, veio agora contra o Grêmio num verdadeiro teste, né? E isso foi bem animador pra gente. Foi um alento, a gente espera que se mantenha, né? Se mantenha esse nível de desempenho, esse nível de entrega, esse nível de atuação, de dominar o adversário no campo dele, de fazer a bola girar, de tocar, de criar as chances, né? O Ângelo também ajudou muito nisso quando entrou. A gente espera que essa criação, essa dominância se mantenha, pelo menos em alguns jogos, né? Eu acho que difícil que vai se manter, até pelo estilo do Odair, né? Pela dificuldade que os outros times vão impor, né? O Grêmio já era um adversário difícil, mesmo desfalcado. Outros adversários como Atlético, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, vão ser times que vão nos obrigar a jogar atrás, né? Por serem mais fortes, mas se o Santos conseguir manter esse padrão, já vai ajudar bastante na sequência do campeonato, vai ajudar a gente a fazer inicialmente os 45 pontos e aí depois pensar em Sul-Americana, em Libertadores, né? Se for o caso, eu acredito que não vai ser, mas, né, a gente não custa sonhar, a gente vai torcer como sempre e esperar que esse time consiga fazer o mínimo, né, que é não cair, e aí a gente pensa daqui pra frente numa competição internacional, né, em avançar na Copa do Brasil até onde der. A vaga na Copa do Brasil está bem encaminhada, né, se manter esse padrão de atuação na Vila Belmiro. Vai ter o jogo contra o Audax Italiano agora, que se a gente fizer os pontos em casa vai ajudar a gente a fazer 6 pontos e aí deixar a classificação também relativamente bem encaminhada. Então é uma experiência, um alento de verdade, né? Algo que lava a nossa alma um pouco, né? De ter uma esperança de alguma coisa nesse time. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, tamo junto, é nóis, Santista.